Olá, sejam bem-vindos a mais um Insights com Cafeína. Hoje o nosso tema é integração intergeracional no trabalho, engajamento e como manter talentos nesse mundo diverso, onde temos várias gerações coexistindo no mesmo espaço de trabalho. Para isso, eu tenho aqui comigo Cíntia Gandarelli, que possui 29 anos de carreira, é fundadora da Ganda Conecta, consultoria de desenvolvimento humano, palestrante, indicada como RH Influencer 2025. Eu fico muito feliz de receber gente famosa aqui. Tô chique, gente. É especialista em diversidade geracional, atuando com o Gen Z e criando essa ponte entre essas diversas gerações, como eu disse, que hoje em dia coexistem no mesmo espaço de trabalho. Cíntia, primeiro, super obrigada pela sua disponibilidade. Não é todo dia que eu tenho um RH Influencer aqui comigo. Então, eu fico muito feliz de você ter disponibilizado na sua agenda esse tempo para a gente falar sobre uma questão que é o nosso dia a dia. Verdade. Nós ainda estamos no mercado de trabalho. É verdade, E tem Érica. a geração Z chegando com tudo. E eu peguei aqui, para a gente começar a nossa conversa, um dado da... Manda. PwC Brasil, que 95% dos profissionais entrevistados já reconhecem que essa convivência de gerações podem trazer benefícios para a empresa. Legal. Então, eu queria entender com você, para a gente começar esse tema, qual o impacto dessa diversidade geracional sobre a inovação, a tomada de decisão e como a gente consegue estruturar essa equipe que tem anseios e desejos, expectativas diferentes. Caramba, vamos começar com o Pique Total. Primeiramente, Érica, queria te agradecer mais uma vez também pelo convite. Fiquei honrada, muito feliz de estar aqui com você. Que a gente consiga ter aqui um bate-papo bacana, né? Na verdade, eu entendo que a gente está o tempo todo aprendendo, né? Reorganizando as ideias, porque esse mercado de trabalho ele está sempre sendo atualizado, tem sempre uma coisa nova. Então, a minha intenção aqui é simplesmente bater um papo com você e poder ajudar no que for possível, né? Você fez perguntas, assim, muito interessantes, sabe, Érica? Eu queria, primeiramente, começar falando de algo que a gente não para pensar, né? Quando a gente olha para as gerações no mercado de trabalho, a gente, pelo menos a maioria das pessoas, né? Que eu quero dizer... A gente está preocupado, assim, quem sabe fazer o quê tecnicamente, né? Quantos anos aquela pessoa está no mercado de trabalho, qual é o conhecimento que ela tem. Isso é o que a maioria das pessoas olham. E a gente ignora fatos históricos desses profissionais quando eles foram inseridos no mercado de trabalho. Então, quando a gente olha, assim, para a história do mundo e a gente pega, por exemplo, os baby boomers, eles vêm, assim, logo após uma guerra. Tudo bem que a gente também está vivendo, né? Uma outra guerra, infelizmente, mas assim, eram padrões diferentes, né? As famílias eram compostas de forma diferente, o que era o relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento entre marido e mulher, aqueles filhos viam aquela relação, então isso impacta. Por quê? Porque a gente vem, por exemplo, os mais experientes são de uma época que não tinha quase nada para fazer na infância que não fosse, né? Eu digo assim, hoje nós temos muitas informações chegando para as crianças, né? Naquela época era legal, a gente brincava de quê? De bola, ia para a rua, mas menos ainda do que, por exemplo, a geração que veio depois, que a gente chama de geração X, que já é o pessoal que tá ali junto com a MTV, né? Que já pegou uma televisão já com mais opções de coisas para assistir. Pegou um auge da televisão, essa mudança da comunicação, a gente sair mais do foco do radinho, que ainda existe, isso aí. Para cores e imagem. Exatamente. E aí tinha ali as fitas cassetes, né? A geração X, o Baby Boomers já não tinha isso. Então, isso vai impactando, vai moldando a estrutura psíquica da pessoa, né? A referência que ela tem de mundo. E aí a gente vai para uma geração um pouco mais jovem do que a geração X, por exemplo, os millennials,
A gente não chama eles de nativos digitais, mas eles já nascem nessa era também da internet, né? O pessoal da geração X pega um pouco da globalização já também, acaba sendo aquela ponte ali entre os mais experientes e os milênios que já chegam com mais familiaridade com a questão tecnológica, focam mais em propósito. E aí vem a geração Z, que eu brinco, eu falo que a geração Z foi assim, os pais foram registrar as crianças na maternidade, né, depois que nasceram. Aí eles entregam lá na maternidade, não, desculpa, oh meu Deus, no cartório. E aí eles entregam o documento da maternidade, né, para registrar o filho junto já com o iPhone. Ou com um smartphone, tanto faz. Porque essa geração já nasceu conectada. Sim, sim. E aí, eu nem vou entrar no mérito da alfa, tá? Que a gente está aqui apanhando para entender como é que funciona a IA. Né? Nós vivemos hoje um momento que a IA vem chegando, a gente está se adequando a esse mercado de trabalho. Essa geração alfa aí já está vendo IA no colégio. Então, eu te pergunto, como é que a gente pode considerar que é tudo a mesma coisa? Se a gente está falando de pessoas que, desde a época da escola até se inserirem no mercado de trabalho, viveram em mundos completamente diferentes, que chegaram informações diferentes. Sim, e o contexto muda muito, a experiência e a formação da pessoa. Você falou da questão do nativos digitais. Eu tenho uma amiga que ela fala que nós somos a última geração que conviveu com o analógico para o digital. Sim, e foi isso no final, porque verdade. celular se tornou mais acessível. Eu já tinha 15 anos, 14 anos. Então, até então, você saía de casa, os pais que rezassem, né? Não tinha os pais que rezassem. Eu tava até brincando, né? Eu tenho uma filha adolescente de 14 anos e a gente fica assistindo uma série muito famosa que tá aí, que o pessoal fica no frisson, chamado Strange Things. Não tô ganhando nada, não, por isso não, tá, gente? Tô falando só como exemplo mesmo. E ela fica me perguntando assim, na série tem algumas cenas que as crianças... porque toda a parte... de estúdio, de vestimenta e caracterização da série é dos anos 80, né? Então ela fala assim, mãe, como é que pode? Nessa época vocês pegavam a bicicleta, porque as crianças da série fazem isso. Vocês pegavam a bicicleta, iam andar de bicicleta à noite e a vovó não sabia onde você estava. Eu, tipo isso. Né? Tipo isso, porque era isso. Então, é completamente diferente. Hoje a gente não pode pegar um filho e botar para andar na rua de qualquer jeito, porque tem N situações acontecendo. É a transformação digital. Outro Exatamente. dia me perguntaram como é que a gente voltava para casa de madrugada sem Uber. Eu falei, é uma longa história, deixa isso para lá. Deixa isso para lá. E aí, voltando para o mercado de trabalho, né, que você trouxe muito, muito pertinente essa sua pergunta, quando as gerações elas se encontram no mesmo ambiente, a gente, voltando lá atrás, a minha primeira fala, a gente não pode se equivocar e focar só na experiência técnica, ou se a pessoa tem uma ou duas faculdades, se a pessoa tem ou não tem pós-graduação, MBA. A gente está falando de estruturas muito diferentes de olhar de mundo. Sim, e inclusive isso impacta na questão de engajamento Total. E rotatividade. Total. Eu, me preparando, né, para conversar com você, eu vi que uma pesquisa da FGV, ela apontou que só 39% dos profissionais se consideram engajados. 39% é o menor nível de uma série histórica. Então, você começa a analisar que a falta de preparo das empresas em entender os anseios de diferentes gerações nesse espaço de trabalho começa a impactar. E como é que você enxerga esse ponto, já que estamos com um número muito baixo de engajamento, a criação de políticas para manter talentos, para engajar os talentos, para evitar aquele desânimo, querer sair, o turnover? Como é que você enxerga essa criação de política nas empresas e a dificuldade, que imagino que deve ser muito difícil você atender pessoas que desejam coisas completamente distintas em algum momento? Aí a gente passa também, Érica, por várias questões. Primeiro, a questão de entender como é que o turnover funciona na cabeça de cada uma das gerações. Sim.
Porque, por exemplo, os mais experientes, os baby boomers, normalmente, eles pedem para sair, porque a gente está falando do turnover espontâneo, tá? Eu não estou falando... Vamos falar aqui, que não sei se vocês sabem... A pessoa pedir para sair. O Brasil, infelizmente, 2024, saiu uma estatística, 2025 ainda não saiu o resultado, que o Brasil liderava. 56% é o índice de turnover no Brasil. É muito alto, né? E aí, por que a geração baby boomers, por exemplo, os mais experientes, pedem para sair? Porque eles se sentem invisibilizados. Porque eles acham que o que eles falam não tem mais valor. Ah, porque eu tô velho. Porque ninguém me dá mais atenção. Ele não consegue se sentir valorizado. Ele não consegue exercer o papel dele de mentor. Uma vez que ele, né, essa geração, ela foi lapidando o mercado de trabalho. Eles passaram por N situações, né? Eles são responsáveis lá por toda a parte de revolução industrial, de N coisas que a gente hoje não pode ignorar. Eles construíram um caminho para eu e você estarmos aqui hoje. E também isso me lembra um pouco a questão do tempo, paciência, porque, obviamente, assim como você, eu já trabalhei com pessoas mais novas e mais velhas. E você sente uma diferença no ritmo. Vou colocar até assim, no ritmo de trabalho. Uhum. Porque a minha percepção, gente, única e exclusiva minha. Tem problema. As pessoas que já são de uma geração mais antiga, elas são mais pacientes. Elas conseguem até aguentar mais pressão em relação a resultados do que quando você compara a uma geração mais nova. Por exemplo, muitas empresas ainda têm essa questão de PLR no final do ano. Uhum. Então, você praticamente trabalha o ano inteiro para ver se no final do ano você atingiu a tão sonhada meta e ganhar lá o seu 14º salário, né, para quem é CLT. Quando a gente fala da geração Z, a gente já está falando que é meta curta. Não Feedback tá rápido, com isso. aprendizado rápido, caminho mais certeiro. Ah, você quer o quê, pra quê, quanto? Imagina que eu vou levar 12 meses para ver alguma coisa, é para ontem. Então, só voltando à questão do turnover, quando a gente vai, por exemplo, para a geração X, eles são mais observadores, né? São mais intermediadores, fazem a ponte, são mais pragmáticos. Então, quando eles não encontram um ambiente que o valor deles e a sabedoria deles possa ser passada, e não é sobre só o que eu sei, eu quero passar, eu quero que me ouçam, eles também vão embora, porque eles também estão perdendo valor. Aí quando vai pro milênio, se o milênio não vê propósito no que ele está fazendo, porque olha só, é muito... Gente, parece... A gente não para pensar nisso, se é verdade. Eu tenho aqui 4 gerações atuantes no mercado de trabalho, mas, na verdade, a gente pode falar que somos 5, porque os alfas, né, que são os jovens a partir de 14 anos, já podem entrar no mercado de trabalho através da lei da aprendizagem, que é a partir de 14 anos. De 14 a 22 anos, né? Pode ser jovem aprendiz. Então, quando você ignora tudo isso, você vê que eles estão indo embora por motivos diferentes. A geração Baby Boomers e o X, eles não estavam pensando em propósito. O Baby Boomers tinha que trabalhar. Ele ia trabalhar, o homem ia trabalhar, e a mulher ficava em casa provendo a família. E tá tudo bem, não tá errado, não é uma crítica. É mais um trabalho sequencial, né? Faça. Isso. Lembra do Charles Darwin? Charles Darwin, ó, ficando doida. Charles Chaplin, no Dono do Mundo, né? Aquela questão de estar ali virando... claro que a gente está exemplificando, né? Exagerando um pouco no exemplo só pra gente, deixar mais claro. E até pegando esse gancho, eu queria só deixar bem claro mesmo que eu cito as gerações, não é porque eu quero colocá-las numa caixinha, tá? Eu estou tentando dar para vocês um panorama de como cada geração pensa. Mas é óbvio que a gente pode ter uma pessoa de uma geração com comportamentos de outra. É só para a gente poder ter aqui, ficar na mesma página de linha de raciocínio. Até porque quando a gente fala de pessoas, é completamente adaptado. Exatamente. Como eu falei no início, o contexto molda a pessoa. E aí a geração Baby Boomers e a X não estava preocupada com o propósito. A Millennium tá. Então ela vai embora porque ela tá ali, sabe aquele negócio, o que eu tô fazendo aqui que não tá mais fazendo sentido para mim, que eu não tô mais feliz, que essa atividade, a pessoa não me valoriza, eu não recebo um elogio, valoriza feedback.
Eles gostam de feedback. Então, quando não tem isso, ele também se sente desmotivado. Aí ele vai embora. E a geração Z é o que você falou. Os caras não estão aqui preocupados com PL, ficar aqui 12 meses para conquistar alguma coisa. Quando eles... E sabe o que é engraçado? Que as pessoas não falam disso da geração Z. Eles não se sentem valorizados. Só porque ele é jovem. Ele não tem muita experiência. Então ele não sabe fazer. É o que eles mais escutam. Só que a gente está falando de uma geração que eu tô aqui conversando com a Érica, né? Então vamos supor que eu fosse geração Z. Aí a Érica fala assim, porque as baleias lá não sei da onde. Aí eu tô, as baleias? Aí a Érica, pois eu tava querendo saber o nome da baleia. Fulana, já deu o nome da baleia. Enquanto ela começou ali a história, eles já estão pesquisando. É uma geração que para você conversar com eles, você tem que ter certeza do que você está dizendo. Porque eles estão com a informação na mão. A relação deles com o telefone não é a relação das outras gerações. Eles têm consciência que eles têm um computador na mão. Até porque o que se menos faz hoje em dia com o telefone é usar como telefone. Não, ninguém liga. Para ligar tem que te pedir autorização, né? Já recebeu, Érica, um zap? Érica, posso te ligar? Quem nunca, gente? Quem nunca? Pois é. Não é? Então, isso faz com que o turnover aumente. Quando as empresas não entendem qual motivo eles vão embora. E aí a questão do engajamento, o engajamento ele está associado a uma questão de valorização do que eu faço. Não estão me enxergando. E aí a pessoa está desmotivada. Ela tenta falar e aí ela começa a desengajar. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui. Vamos pensar numa orquestra. O que são as gerações numa empresa? Então, uma geração é o violino, outra geração é a trombeta, um exemplo qualquer. Outra geração é o piano e a outra geração é a flauta, sei lá. A trombeta substitui o som do piano? Não. O piano substitui o som da flauta? Não. Nenhum instrumento substitui o som de outro instrumento. Cada instrumento faz o seu próprio som. Porém, se eles forem bem orquestrados, se torna uma linda sinfonia. Se encaixa e se conecta. Se encaixa e se conecta. Então, qual é o erro da gente? A gente deixa o trombone de um lado, piano do outro, violino do outro, e vamos lá, gente, a música tá ruim. Tá, mas tá ruim por quê? Não, tá ruim. A música tá ruim. Aí não é uma competição entre instrumentos. Numa orquestra não tem competição entre os músicos. Os músicos têm plena consciência que eles se complementam. E aí, fazendo uma analogia para o mercado de trabalho, pautado na questão geracional, a gente precisa falar para essas gerações que eles se complementam. Precisa falar, deixar claro, eu acredito até que com um plano de desenvolvimento bem estruturado para cada um dos instrumentos, para cada uma das gerações e para cada uma das pessoas. E também ainda tem a pitadinha ali de sal e pimenta, que é a questão que você falou, não necessariamente porque aquela pessoa é da geração Z, que ela vai estar numa caixa. Exatamente. E o desenvolvimento dela vai ser o mesmo para todos os funcionários da geração Z, ou X, como eu dei de exemplo. É o que falam, por exemplo, que toda geração Z, eu já ouvi isso, e eu preciso dizer que eu não concordo, né? Pode ser polêmico para algumas pessoas, mas eu não concordo quando as pessoas falam que a geração Z é alguma coisa. Né? É mutável. Não é, porque... Então, é a mesma coisa que eu afirmar, por exemplo, eu escuto muito, a geração Z é preguiçosa, a geração Z não gosta de trabalhar, ela tem dificuldade de hierarquia e de respeitar procedimentos. Então, vamos afirmar também que os baby boomers têm dificuldade com a tecnologia, né? Então, eu tenho que afirmar que os 60 a mais jamais vão entender a IA, é isso? Eu tenho que afirmar que os 60 a mais jamais vão gravar um podcast. Opa, que eu tenho uma amiga, e é verdade, me veio ela aqui à mente, que ela tem um podcast chamado Pode 60 a mais. Sim, sim. Ué, não pode? Conhece? Conheço. Beijo, linda. Ela sabe que é dela que eu tô falando. Mas aí eu te pergunto,
Então não pode. É pegar e colocar todo mundo na mesma régua. Isso não é justo. Porque todos nós, independente da geração, a gente vai ter aquele que quer mais uma coisa, aquele que quer menos. Aquele que se dedica mais, aquele que se dedica menos. E aí a gente tem sim, na geração Z, uma questão de imediatismo, porque até mesmo a gente manda um zap para alguém, mas ainda não me respondeu, mas ainda não viu o zap. Isso já transpassa a geração. Eu acredito que um pouco, nesse ponto, a tecnologia ajudou muito com aquele tiquezinho, visualizou e não me respondeu. Ou então, ocultou, porque está fugindo de mim. Acho que as pessoas também criam uma teoria da conspiração em torno de coisas que, para mim, são mais simples. Mas por que eu usei o WhatsApp como exemplo? Pegando a geração Z, que é o que está tomando a chicotada. Porque eles nasceram com o WhatsApp. Então, o pensamento deles... A velocidade que as coisas, que eles, né, a coisa na cabeça, não é igual à das outras gerações. Sim. E, ao mesmo tempo, claro que isso tem uma ansiedade, tem uma expectativa, e a gente tem que lembrar que eles são jovens. Quem nunca? Pelo amor de Deus, gente. Né? Vai falar de Woodstock, todas as gerações tiveram suas questões. Com certeza. E falando dessas questões todas aí que você está citando, quando a gente vai tentar... a gente RH, atrair talentos da geração Z, né? Ainda talentos da geração Millennium ou X. Claro. Como você vê essa questão de conseguir captar perfis diversos para a empresa, sabendo, obviamente, que, como você falou, não quer dizer que a outra geração não vá conseguir usar uma inteligência artificial. Porém, a gente sabe que ela tem mais facilidade para A, o outro pode ter mais facilidade para B, porque elas já foram moldadas a isso. Não quer dizer que elas não se adaptem. Perfeito. Porém, elas têm um skill diferente para cada item, podemos dizer assim. Quando você está planejando essa atração, benefícios, talvez um desenho de perfil, porque é importante você saber quem você quer contratar, qual perfil que é, se usa disco, não usa disco. Como você faz esse mix? Olha, eu vou ter essa vaga. Não, essa vaga se encaixa melhor alguém com perfil tal e tende a ser da geração Z, por exemplo. Ou tende a ser... Como você indica para o RH formular isso e deixar a equipe diversa dentro da empresa? Pergunta de milhões, hein, Érica? A gente está aqui para isso. Olha, eu vou ser muito honesta. Não me batam. Mas é mais simples do que a gente imagina. Eu estava conversando, eu vou dar exemplos práticos. Eu gosto de trazer coisa concreta. Eu estava conversando com algumas pessoas, enfim. E aí, por exemplo, você gosta de ver novela? Não, pode falar a verdade, nada contra quem gosta, só pra gente entender aqui. Depende. Eu juro que eu fiquei esperando pra saber quem matou a Odete. E não, mas gente. Quem não, gente? Todo não mundo. lembro da primeira versão da Odete, ok? Só vi a segunda. Até a minha filha de 14 anos queria saber quem matou Odete Roitman. Então, olha, a novela Vale Tudo, ela foge da curva aqui total, não vale. Mas, enfim. No geral, não. No geral, não. Ok. A geração Z não vê novela. Novela? A minha filha fala assim, mãe, quem é esse ator? Eu tô... Como é que você não conhece? Não conheço. Aí agora você pergunta os atores de séries de streaming. Conhece todos, eu conheço quase nada. Mas pop. Nossa Senhora. Eu tô falando de atores que só atuam em seriados, que nunca fizeram novela, que normalmente ainda não fizeram filmes. Estão ali naquele nicho desses streams famosos que a gente conhece. Início de carreira normalmente começa com essas séries mais nichadas. Todo mundo. Agora você fala com a minha mãe, que tem 78 anos. Conhece todas as novelas, todas as atrizes, todos os atores. Quem tá errado? Não é uma questão de estar certo ou errado. É assim, cada público, ele tem um gosto. Cada público responde de uma forma. Então, o próprio marketing, a publicidade já entendeu isso. Sim. Nós temos hoje grandes marcas da moda, né, de roupa, de sapato, que chama pessoas da geração Z para comunicarem pessoas da geração Z para comprar aquele tênis. Como eu tenho outros tipos de roupa e de sapato
que querem vender para outro público e chamam o outro público para comunicar. Então, Cíntia, o que isso tem a ver com o RH? É o seguinte, primeiro o RH identifica aquela vaga para quem é, né? Claro, tem que ver qual é o cargo. Aí o RH tem uma preferência ali de senioridade de conhecimento, não é de idade. É o hard skill. É, exatamente. E aí ela define isso. Se ela define isso e ela não botou ali, né, o véu da idade, ela tá preocupada com conhecimento, porque eu pego gente jovem que já tem 2 faculdades MBA, que já trabalha desde sei lá quantos anos, e que já ocupa cargo de liderança com 26, 27, 28 anos. Conheço pessoas de 40 anos e 45 que nunca foram líderes. Então, é isso que eu falo, não vamos botar as pessoas numa caixa. Mas você tem que comunicar diferente. Se você abre um processo seletivo que você quer trazer todos os públicos, você tem plataformas digitais, você tem sites de vaga. Então você vai ter o público que vai entrar naquele site, que vai fazer aqueles cadastros todos. E que para aquele público tá tudo bem preencher aquelas fichas todas. Aquele público vai estar ali, normalmente. Aí eu tenho um outro público que vai estar no TikTok. Cara, você quer que eu abra vaga de emprego no TikTok? Não, só estou dando um exemplo. Mas eu tenho um público que vai estar no Instagram. Eu tenho um público que está no LinkedIn. Eu tenho um público que vai estar ouvindo podcast. Então, quando você vai abrir uma vaga para qualquer cargo que seja, você primeiro define o nível de senioridade que você quer de conhecimento para o cargo. Ali você vai ter uma noção de... Não adianta você pedir, eu quero um engenheiro, né? Com um engenheiro pleno, ou que já tenha sido líder durante não sei quantos anos. Não, gente, realmente, o jovem da geração Z não vai ter esse conhecimento. Então, ele não é o público que você quer. Porque você precisa, para aquele cargo, de experiências que a geração Z, na maioria das vezes, não vai ter. Mas pode ser que até você encontre alguém, mas normalmente não vai ter. Então, você pode, por exemplo, você vai abrir uma vaga, você não vai esperar que um jovem tenha paciência para se candidatar a uma vaga do LinkedIn, que ele vai clicar num link, aí ele vai ser jogado para uma plataforma e que lá ele vai preencher 5 pesquisas diferentes. Ele não vai, gente. Não vai. Faz assim, ó. Você bota essa tua vaga lá no LinkedIn. Você quer quem? Se você quer a geração Z, meu conselho, minimiza o processo para chegar nele. Minimiza o processo para ele chegar em você. Sim. Que ele não vai ficar. Então, a gente vê ainda processos assim... Claro que a gente entende que cada empresa tem a sua necessidade para entender, né, para peneirar o máximo possível os candidatos, se afunilar ali o mais próximo para ocupar aquele cargo, mas você vai espantar algumas gerações. E aí você só vai trazer outras. Aí não é isso que você quer. É uma comunicação intencional que você tem que ser uma comunicação intencional. Outra coisa, chegou o dia do processo seletivo. Aí você bota todo mundo sentado dentro da empresa. Todo mundo na mesma roda, todas as gerações. Não ache que a dinâmica que vai empolgar uma geração vai empolgar a outra. São coisas completamente diferentes. Então, pense em formatos inovadores de dinâmica de grupo. Faça um grupão, divida em subgrupos. Fica a dica, bota grupos de mesma geração juntas, depois mescla. Aí torna a coisa diferente. Vai ter algo diferente. Agora você bota todo mundo na mesma roda, mesma dinâmica. Gente, eu espero que mais ninguém use muito isso, mas assim, qual bicho você... Não fala isso pra geração Z, qual é o bicho que ele se identifica, não, gente. Tudo bem, nada contra, eu já fiz isso. Porque era o que usava há 10 anos atrás. Hoje não, gente. Né? Pergunta qual é o filme que vê, pergunta o que gosta de fazer no lazer. E aí você vai ouvindo o que eles estão falando e ali você vai costurando, né, o perfil que você precisa. Ali, quando você pega um jovem que nunca trabalhou, por exemplo, e ele fala assim, ele traz um currículo básico, né, faculdade, período, ou nível técnico, enfim, ou estudante de ensino médio, nunca trabalhou.
Você está esperando o quê no currículo dele? Que experiência? Então, ele vai ter ali minimamente os cursos e tal. Mas você consegue descobrir se ele faz futebol, se ele joga futebol. E se lá no futebol que ele joga, faz escolinha de futebol, por exemplo. Eu fiz um workshop numa escola aqui no Rio de Janeiro com os estudantes do ensino médio, logo depois do Enem, antes de acabar o ano letivo. E foi muito legal, estou falando isso por experiência própria, tá? Eu faço palestra, faço workshops dentro das empresas, instituições de ensino. E foi muito legal que teve um jovem que me marcou muito. Ele virou para mim e falou assim, eu não sei montar o meu currículo. Eles estavam ali mais ou menos com 17 anos, a média deles lá. Eu não sei montar meu currículo, até porque eu não tenho nada para botar no meu currículo. Aí eu comecei a puxar daquele jovem e eu descobri que ele jogava basquete. E que era uma dinâmica comum na aula de basquete. O técnico separá-los em 2 grupos, só que é um técnico. Separava em 2 grupos. Quando ele separava em 2 grupos para alguma aula específica, ele chamava esse aluno para ser o técnico do outro grupo. Então, o que esse técnico identificou nesse aluno, lá no basquete, que dava a ele a possibilidade, que confiava nele, de liderar o outro time? Ele tinha proatividade? Ele tinha uma liderança nata? A equipe respeitava ele? Ele tinha uma escutativa? A construção de autoridade desde novinho. Desde novinho. E aí a gente vai mostrando isso para o jovem, que ele pode botar no currículo dele se ele faz um trabalho social, voluntário, se ele faz um trabalho na igreja. Quando você começa a buscar do jovem num processo seletivo, por exemplo, a vida pessoal dele... Eu descobri uma menina que a prima casou e que ela fez todos os convites da prima, toda a diagramação do convite, foi pesquisar a cor que combinava. Essa menina é super proativa, uma menina descolada, esperta, ágil. E aí ela foi descobrir não sei o quê, montou, ajudou a prima, e aí fez para a prima um roteiro. A menina tinha 16 anos, sabia fazer um roteiro. De repente fez com o Google, fez com a IA. Não interessa, gente. Ela teve proatividade de montar um roteiro para a prima. Fez um roteiro para tais convites que era para o estado tal, que ia ter... Porque aí pesquisou... A logística, ainda fez a logística de entrega. Porque tal estado, o correio leva tais dias. Então, quando você conversa com um candidato desse, você fala, uau, a menina gosta de logística. Então, a gente não pode falar a mesma coisa, que todo mundo falar que todo mundo é a mesma coisa, que todo mundo é igual. E isso é para qualquer geração. A gente tem o pessoal da geração X, que não nasceu, né, digital nem nada, correndo atrás aí do seu prejuízo, assim como os baby boomers, os mais experientes, e dando show de bola. Inclusive, fica a dica para você que tem mais de 50 anos. Você tem repertório. Você tem experiência profissional. Você vai dominar a IA se você quiser. Porque tu tem que ter repertório. Se você quiser. Eu acho que quando as pessoas conseguem focar, elas conseguem tudo. Independente Exatamente. se é 60 mais, se é 20 mais. A questão é o que você quer. Exatamente. Para que você quer. É um outro ponto. E você falando aí toda essa questão do saber a forma de se comunicar, a forma de extrair informação Exatamente. de determinados grupos, determinadas pessoas. Me surgiu aqui uma dúvida. Fala aí. Como você torna uma empresa, é uma única empresa, é uma única instituição, Perfeito, atraente para esse multigeracional? Porque, como você falou, o pessoal da geração Z talvez se atraia mais por resultados rápidos, dinâmicos, startups, aquele conceito muito que a gente viu de Google, ter videogame, ter a área de relaxamento. Talvez isso já não seja interessante para outras gerações. Eu vou dar um exemplo bem simples. Festa de final de ano. Tem grupo, caramba, festa de final de ano, graças a Deus, vamos pular na piscina. Tem gente que fica assim, nossa, preferia sei lá, um vale alimentação, porque eu tenho que comprar lá um o dia peru de Natal. folga, sei lá. Então, numa coisa muito simples, já é difícil agradar. E como você constrói uma marca, sabendo que a sua marca, ela pode ter e deve ter, porque a gente sabe dos benefícios, essa multigeracionalidade. Érica, a sua pergunta é maravilhosa, porque eu acho que é isso que todas as empresas precisavam colocar no radar.
Quando você constrói um programa interno onde todas as pessoas se sentem valorizadas, eu não estou dizendo que a empresa não valorize, eu estou falando que como o outro se sente. É a questão da comunicação. É isso aí. Porque você falar não significa que a outra pessoa está entendendo a mesma coisa. É isso aí. Então, eu quero deixar claro o seguinte, eu não estou dizendo que o RH não se preocupe com isso, que a gestão da empresa não queira fazer isso, não faça, não é isso. É o seguinte, eu faço. Mas será que todas as gerações querem malhar? Nada contra, pelo amor de Deus. Benefício de academia, né? Que tem aí, enfim, famoso, todo mundo sabe. Mas todo mundo quer malhar? Vai ter um grupo que quer, mas vai ter grupo que não. Com certeza. Então, quando você já começa minimamente, eu já vou falar do externo, tá? Eu tô primeiro trabalhando o interno para chegar lá na marca, né? Quando você tem internamente um pacote de benefícios único para todo mundo, não vai gerar engajamento. Porque eu acabo sendo repetitiva, mas eu tenho que ser. A gente não olha para todos. Gente, sabe o que está acontecendo? É porque é muita coisa que vem na minha cabeça, muitos insights. A gente precisa entender que nós somos adultos únicos. Vivemos o momento como nunca houve anteriormente. Temos várias gerações coexistindo no mesmo ambiente de trabalho. Então, tudo bem a gente estar confuso. Tudo bem a gente não saber como fazer. Tudo bem, RH, que você tá... Meu Deus, o que tá rolando? É o líder que chega desmotivado. O líder tá com ansiedade. O líder tá com burnout. O líder acha que não sabe mais ser líder. Ele é líder 30 anos, mas agora os liderados não fazem mais o que ele quer. Isso, só um adendo. Eu acho muito, muito, muito ruim essa imagem que tentam passar de líder super-herói. Como se o líder não tivesse burnout. Não tem vulnerabilidade, não pode. Porque se o líder tá doente, se o líder tá cansado, ele é fraco, ele não pode falar. E aí, pegando esse gancho, você vai ali, por exemplo, os pacotes de benefícios, não pode ser o mesmo para todo mundo. Quando você vai pensar numa cultura organizacional, não é uma cultura organizacional só para um lado. Do que você está falando, Cíntia? Por exemplo, a sua empresa está preocupada com o planeta? A sua empresa comunica isso? Ou ela nem está preocupada? Ela pode estar e não comunica. A tua empresa está preocupada com a questão de reciclar materiais, de pensar no quantitativo de caneta, de papel, de coisa que joga no lixo? Ela tá indo para a nuvem? A documentação tá toda na nuvem? Isso tem impacto ambiental. Porque aí vai ter geração que vai falar, legal, essa empresa tá preocupada com o meu futuro, com o meu planeta. Vai ter geração que não vai ver isso, mas vai ter geração que vai ver. Então eu vou ter a geração que, caramba, lá tem o plano da academia. Vai ter outra geração que, nossa, eles estão preocupados com o planeta. Aí eu vou ter uma outra geração... Vai estar preocupada com creche. Que vai estar preocupada com a creche. Eu ia falar isso agora. Caramba, estão em sintonia. Bate aqui, juro. E olha que a gente não ensaiou, é verdade, hein? Vai ter geração que vai estar preocupada com os benefícios para os filhos. Vai ter geração que vai valorizar um dia de folga no seu aniversário. E quando você pega tudo isso e bota num pacote e oferece igual para todo mundo, também não funciona. Deixa a pessoa escolher. Vê se você consegue colocar no seu pacote de benefícios alguma coisa que seja interessante, pelo menos que seja um por geração. Pode ter geração que vai querer todos, outras que não. E aí você já está mexendo na cultura organizacional, você vai mexendo no clima organizacional, e esse clima reverbera para fora da empresa. Porque o colaborador que está engajado e está satisfeito, ele se torna embaixador da marca. É o melhor marketing. O melhor marketing. Ele vai para a rede social, faz questão de postar que está no evento da empresa, faz questão de tirar foto com o crachá, faz questão de falar que aconteceu isso, aconteceu aquilo, que está feliz. E a pessoa... Gente, olha só, aí não tem nada a ver com geração Z. Eu já fazia isso há, sei lá, desde quando Google é Google,
Eu já pesquisava a empresa que eu me candidatava. Não é a primeira coisa que alguém fala pra você? Ah, na época, né? Na minha época de deixar um currículo numa recepção, né? Ou mandar pelo correio. Enfim. Mas eu pesquisava minimamente a empresa que eu estava entrando. Eu pesquisava. A minha geração pesquisava, Érica, pra saber o que eu ia falar na entrevista. Certo? Sim. O que a empresa faz. Se preparar para dar aquela resposta correta. Não é? Então, o que a empresa faz, o que a empresa vende. Era esse meu olhar. Então, eu tenho essa galera que ainda olha para isso. E tá tudo bem. Mas eu tenho uma galera que tá. Ela faz isso, beleza. Eu converso com jovens que falam para mim que quando eles entram no site da empresa, a primeira coisa que eles vão ler são os valores. Eu gostei da sua cara. Surpreendente. Sabia disso, RH? O candidato entra no site da sua empresa e vai ler os valores que a sua empresa tem. Eu digo até que é surpreendente porque muita empresa tirou isso do site. Pois é. Não é? Aí eles querem saber se você se preocupa com a diversidade, se você se preocupa com a inclusão, se você se preocupa com o planeta. Ai, gente, sério, se preocupa. Gente, é o seguinte. Hoje em dia... Sabe aquele ditado da nossa avó? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Tá rolando o mercado de trabalho. Me diga a empresa que você trabalha, que eu te digo quem você é. Tô falando alguma coisa absurda pra vocês? Só que a gente não tava ligando os pontos. Então, quando a gente fala de marca empregadora, a gente tem que começar a lição de casa dentro de casa. Não adianta eu ir só para mídia e falar que eu faço um monte de coisa se os meus colaboradores que poderiam ser os meus embaixadores da marca estão indo para o outro site famoso que todo mundo sabe qual é, que quando o candidato vai estudar sobre a sua empresa, ele primeiro vai no seu site, vê quais são os seus valores, sua missão. Depois ele vai lá naquele outro site e vê qual é a tua nota. O que o teu colaborador está falando sobre os seus benefícios, sobre o seu salário, sobre a sua carga horária, sua jornada de trabalho. Até porque se a sua empresa for só uma questão de redes, só uma questão externa, mesmo que você consiga captar esse recurso, essa pessoa, atrair esse talento, não vai ficar. Porque quando entrar, vai falar, exatamente. Peraí. Bate, sai. E aí aumenta o turnover, aumenta a insatisfação. E você sabia que um processo seletivo é caríssimo? Sim. Porque quando você pega um candidato e ele entra na empresa, os 3 primeiros meses de trabalho dele, praticamente... Onboarding. Não vou nem falar que são 3 meses de onboard. Eu vou te dizer que são 3 meses que ele está tentando entender que planeta que ele está. Então, vamos supor, ele tem um salário X. Você, no primeiro mês, tem aquele X salário de prejuízo. No dobro, né? Porque é CLT. Minimamente. Porque ele não sabe nada. Não é que ele não saiba. Ele está tentando entender quem é a equipe. Primeiro mês está lá. Quem é a equipe, onboard. Ele está captando informações de todas as áreas. Exatamente. E aí ele está ocupando o tempo dele e ocupando o tempo de quem está treinando ele. Pensa nisso, RH. Inclusive, não é só o salário dele, é o salário do outro. Você fala de vendas, eu assisti recentemente um treinamento que a empresa já tinha calculado que o tempo dele, do vendedor, de onboarding, de trazer vendas de fato, era de 1 ano e meio. Então, a pessoa já olhava, olha, se essa pessoa, né, esse candidato, fica 1 ano em cada empresa, tá fora. Por quê? Quando começar a ter tração, ou ele vai pedir para sair e aí eu volto tudo. Ou seja, aquele 1 ano de salário, aquele 1 ano de treinamento, 1 ano não só do salário dele, da pessoa que treinava treinando. Ele. Tem uma estatística, tem um estudo da Gallup que fala... o primeiro mês é 0, é prejuízo legal, mas ok, faz parte do... Tá no game. Tá no game. O segundo mês é mais ou menos 45% que ele dá de produtividade para você. No terceiro mês, ali uns... Gente, é que eu não lembro exatamente, mas acho que são uns 70%. Quer dizer, vai levar 4 meses pro cara dar 100%. Sim. E aí, o que acontece? Tu mentiu... E teve um... Tá lindo lá os teus valores no teu site, mas quando ele entra na empresa, ele é colocado numa caixinha.
a voz dele não é escutada. Veja bem, gente, olha só, não estou dizendo que todas as empresas precisam rasgar seus códigos de ética, suas políticas, não elas estou precisam falando ser sobre verdadeiras. isso. Esse o ponto. Elas precisam ser, para além de verdadeiras, elas precisam ser claras. O recrutador tem que dar match com a cultura da empresa com o candidato, não pode só pensar na senioridade do candidato, tem que ver se aquele candidato tem perfil para aquela cultura. Sim. E aquilo que é passado pro candidato tem que ser verdade. É simples. É um pouco simples. É um pouco simples, mas é possível. Como você falou aqui, insights não vai faltar nesse episódio. É mas verdade. a gente tá chegando ao final dele. Que bom, que bom. E eu sempre termino aqui um pouco com uma pergunta padrão, que eu acho que tem muito a ver com o propósito. Com o porquê. O Insights, eu gostei tanto dela. O porquê o Insights com cafeína existe. Que é exatamente isso, a gente ter essa troca, a gente conseguir passar ideias para quem assiste ou para quem está ouvindo. Então eu queria saber de você. Você é toda agitada e deve ter cafeína de alguma forma rolando bastante. Qual é a sua motivação para continuar, para seguir em frente, para acordar e falar, caraca, hoje é mais um dia, vou fazer isso, vou dar palestra, vou fazer minha mentoria, para seguir em frente? Qual é a sua energia, qual é a sua cafeína, o porquê? O que faz a Cíntia acordar e falar, mais um dia? Olha, Érica, eu já tenho uma longa estrada aí de carreira, né? São 29 anos no mercado de trabalho. E eu não sou geração Z, mas eu hoje prezo por um propósito. De verdade, sem demagogia, eu não quero... Não me atrai ganhar o dinheiro só por ganhar. Eu quero que a minha fala, que um olhar meu, um sorriso, um abraço... ele possa impactar na vida do outro de alguma maneira e esse outro impactar em outra, multiplicar. Eu penso muito numa corrente, sabe? Então, o que me motiva mesmo de verdade, primeiro, é esse tema. Eu realmente acredito nisso. Vou dizer o porquê. Porque nos últimos 25 anos, eu inseri a geração X no mercado de trabalho. Depois eu inseri a geração milênio. Atualmente, eu insiro a geração Z e já estou me preparando para a alfa. Então, são 25 anos, apesar de ter 29 de carreira, mas foram 25 anos inserindo, capacitando jovens talentos no mercado de trabalho, me relacionando com diversos stakeholders, em diversas empresas multinacionais, empresas públicas, pequeno, médio, grande porte. Já passei pela área comercial, já passei pela área de atendimento, de relacionamento. E aí eu olho para mim hoje e falo assim, eu não busco mais, Érica, ter um grande cargo em algum lugar. Eu busco poder impactar de alguma forma realmente a vida do outro. Então, eu acredito no que eu falo, eu acredito no que eu faço, eu gosto. E eu acho que quando a gente se torna mãe também, a gente tem um motivo a mais. Eu tenho uma filha de 14 anos. Então, tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu penso qual é o mercado de trabalho que eu estou deixando para a minha filha. Uma construção de futuro. Uma construção de futuro. Eu fico feliz com isso. E eu queria dizer para você que nem todo dia a gente acorda com cafeína, não. Porque a gente falou sobre liderança, vulnerabilidade. Eu fui líder durante 13 anos. E eu cometi um erro. Hoje eu sei disso. Lá no início da liderança, né? Eu não podia errar. Porque quando eu me tornei líder, eu não sabia ser líder. Nunca tinha sido. Não, mas isso é um erro comum, né? É um erro comum. Então, a questão da vulnerabilidade hoje, eu olho ela com outros olhos. Não é falar da vulnerabilidade, se tornar aquela pessoa chata, ó dia, o céu. Não é isso. Mas assim, olha, hoje eu não tô bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, eu também quero levar essa fala, sabe? E Perfeito. Acolher as pessoas ao meu redor, que o mercado de trabalho é onde a gente passa a maior parte da nossa vida. Com certeza. Né? Então é isso, eu acho que... Não sei se eu respondi você. Respondeu e respondeu de uma forma brilhante, porque
a sua fala, eu falei da questão da cafeína, porque a sua fala, ela motiva, ela traz inspiração. Então, se esse é o seu propósito, parabéns. Parabéns pela carreira, pelas mentorias, pela palestra. Mais uma vez, obrigada por estar aqui hoje gravando, gerando insights para quem está ouvindo, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque você passou dicas maravilhosas. Então, obrigada, espero muito a gente ter outras oportunidades de conversar, também. Porque sempre é maravilhoso o nosso encontro. Pessoal, a gente está ficando por aqui com esse episódio. Eu tenho certeza que vocês vão achar maravilhoso e vejo vocês no próximo Insights com Cafeína.